Olha só, pessoal, o tema dessa conversa é o seguinte, ó, muitas pessoas estão insatisfeitas com as suas carreiras. Quero saber se é ou se não é o teu caso. Algumas pesquisas vão dizer que de 40% a 50% pelo menos estão insatisfeitas. Vamos ver se minha pesquisa está atualizada ou não. Ó, a pessoa está insatisfeita, mas não sabe como destravar ou conseguir uma mudança de emprego ou até mesmo de área. Vamos conversar com ele, que é consultor empresarial e sócio proprietário da Evolution Marketing e da Carvalho Acevedo Ambientes Planejados. Vamos dar as boas-vindas para Bruno Silva. Obrigado, Léo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Bruno? Com a sua audiência, tudo bem, graças a Deus, para bater um papo aí, ajudar essa galera aí que tá querendo destravar a vida profissional, né? Irmão, só conta um pouquinho quem que é o Bruno Silva, o pessoal poder estar se ambientando. Beleza, o Bruno é um maluco aí do mercado, então eu trabalho na área de recursos humanos, já tenho um pouco mais de 18 anos, já passou da maioridade, né? E, cara, é uma jornada, você tem que idade, cara? Cara, eu tô com 39, 30, beirando os 39, 40. 18. É. Você tá desde sempre? Cara, foi meu terceiro emprego. Assim, eu passei mais tempo dentro do RH do que fora. Então, assim, antes de entrar na área de RH, eu acho que eu fiquei, somando as duas experiências anteriores, não dava um ano. Então, Olha assim, só. eu entrei como estagiário de psicologia, não sabia nada. Ah, você é psicólogo? Não me formei. Ok. No meio do caminho, eu tranquei o curso, fui fazer outras coisas, aí fiz gestão de pessoas, me formei em gestão de pessoas. Legal. Fiz especialização em treinamento e desenvolvimento. E aí, depois que entrei no setor de RH, não saí mais, cara. Então, já são mais de 18 anos aí trabalhando com gente, com pessoas, com carreira, né? Cara, trabalhando eu acho nos que dois lados. Talvez hoje, talvez sempre. Mas hoje existe um apelo muito grande, uma necessidade de um trabalho muito bom com pessoas, né? Acho que Perfeito. Acho que a gente tem dois vácuos aí. Uma formação de liderança muito fraca, né? Exato. E por outro lado, cara, principalmente pós-pandemia, um descomprometimento do profissional em relação à empresa ou à organização que ele faz parte ou pretende fazer parte, né? Perfeito. Você tocou dois pontos aí que são estratégicos. Um é a liderança. Então, a maioria das pessoas que me procuram normalmente para questão de carreira, porque igual você falou, né, muita gente tá aí ouvindo de repente insatisfeito. Tá aí segunda-feira é o Dia Internacional do insatisfeito com o trabalho, porque o cara acorda cedo para ir trabalhar num lugar onde ele não gosta, com o chefe que ele odeia, com os colegas de trabalho que falam mal dele. Então ele tem todos os motivos para sair de lá e não consegue. E muito é devido à liderança. Eu até costumo dizer, a galera de RH fala muito isso. A gente não pede demissão de empresa, a gente pede demissão de pessoas. Você tá de brincadeira comigo, cara. A gente pede cara. demissão de pessoas, porque empresa, o que é uma empresa? É um prédio com CNPJ. Agora, as pessoas que estão lá que fazem com que você queira ficar ou não. Muitas vezes você vai lembrar aí do seu passado profissional que por uma boa liderança, você fazia muito além do que era esperado. Sim, sem dúvida. Você ficava depois do horário, você se comprometia, e o contrário é verdadeiro. Quando uma liderança é ruim, você às vezes deixa de fazer o básico, que você faria facilmente, que você sabe fazer, que você tem potencial, mas falta o querer. Porque você não faz porque você não se sente representado ali, aquela liderança não te inspira. Então eu falo, normalmente as pessoas pedem demissão de líderes, de lideranças. Essas pessoas, elas têm o poder de destruir uma empresa. Muito se fala da maçã podre no meio da galera e tal, mas o próprio líder, às vezes, ele não consegue nem perceber que ele pode estar sendo essa maçã podre. E aí juntou com outro ponto que você falou, que foi a pandemia. Do outro lado, a gente tem os empresários que precisam contratar a mão de obra e estão se deparando com um cenário de pessoas mentalmente fragilizadas, porque a pandemia isolou todo mundo. Então, as pessoas perderam o tato de o tete a tete, se relacionar, conviver, comunicar. Então, esse ambiente corporativo, ele ficou um pouco afetado. As pessoas voltaram agora para o presencial, mas ainda tem um resquício ali, ainda tem uma dificuldade de se conectar, de se pertencer, junto com uma liderança que às vezes não estimula, não puxa isso para dentro. Aí a gente tem uma série de profissionais frustrados aí na vida profissional. Tem muita gente que está ouvindo aí e de repente está pensando, caraca, eu preciso trocar de emprego, mas não sabe como, porque está faltando planejamento, falta estratégia, falta um monte de detalhes aí para alinhar, para conseguir destravar isso aí. Cara, eu não sei se você teve acesso a uma pesquisa que foi feita. Só mandar um abraço aqui. Tem uma galera acompanhando. Legal. O Giuseppe Bandeira tá aqui agora, que mandou o melhor programa da hora do almoço. Top. Ei, Giuseppe! Abraço pra você, mano, velho. Sabe que, na verdade, ele falou isso só pra falar que ele tá comendo e a gente tá com fome aqui. Daqui a pouco a gente vai. Teve uma pesquisa feita,
Oh, meu Deus, como é que é o nome da escola de... porque tem eu diria que são as principais escolas de negócio do Brasil. A gente tem a Fundação Getúlio Vargas, tem a Dom Cabral e tem a... Agora me fugiu o nome aí. Você me jogou na aqui em fogueira. Brasília, fica ali no Sudoeste, agora eu esqueci o nome. No Sudoeste. Mas daqui a pouco... IPOG? A IPOG não é o IPOG. Você trouxe um bem de informação de pessoas. Bem da tua área, né? Mas eles fizeram uma pesquisa a nível de Brasil, só que foi pré-pandemia. Uhum. Bruno, nesse levantamento veio o que eu comentei aqui, pessoas na idade entre 40 a 45 anos, brasileiros. Certo. Mais de 50% estavam insatisfeitos com aquilo que fazia. Perfeito. Só que agora você trouxe um adendo, cara, que nos leva a uma reflexão. Será que esses mais de 50% das pessoas estão insatisfeitas com o que fazem? Ou muitas vezes a insatisfação é com quem está se relacionando dentro da empresa e provavelmente a liderança por tudo que você trouxe até aqui? Cara, Léo, tem os dois cenários aí. A gente tem Vamos fazer uma analogia aqui rápida, só pra gente entender. Antigamente, os nossos avós eram de uma geração profissional onde as pessoas ficavam na empresa por anos, décadas. Então, normalmente a pessoa entrava numa empresa, na firma, né? E ficava ali, criava carreira e era lindo de se ver. A pessoa falava assim, não, eu trabalhei nessa empresa, construí família, casa e tal. Hoje você dificilmente encontra um profissional dessa nova geração que tenha ficado 1 ano, 2 anos na mesma empresa. Então, o salto geracional fez com que o mercado de trabalho mudasse. Uhum. E por que eu tô falando isso? Porque antigamente era normal você começar uma profissão e terminar aquela profissão pro resto da sua vida. E hoje não, hoje as pessoas elas têm multicarreiras. Então, a gente está vivendo uma geração onde as pessoas elas podem ter várias profissões ao longo da vida. Então, isso em algum momento a pessoa para pensar, será que vale a pena o que eu tô fazendo? Será que eu tô feliz? Qual é o meu sonho? O que brilha os olhos? Então ela já construiu ali a família, os filhos estão educados, estão caminhados, construiu a casa. Aí ele para pensar, tá, beleza, e agora? Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer da minha vida? O que me faz feliz para acordar todo dia de manhã, ir para a labuta e batalhar? Às vezes não é mais aquela carreira que ela começou. Às vezes ela tá ali em busca de um outro sonho, um outro desafio. E aí você vai ver pessoas que estão mudando de carreira nessa faixa etária, dos 40 anos, porque ela já construiu uma base dentro de uma profissão e normalmente ela se depara ali e tá querendo uma nova fase da vida dela. E isso está acontecendo cada vez mais cedo. Não necessariamente é um apelo financeiro, tipo, não, eu quero ganhar mais. É realização pessoal. Olha que então, interessante, por exemplo, cara. eu vou dar um exemplo, eu tô há mais de 18 anos na área de gestão de pessoas, e RH. E aí você me anunciou, eu faço parte de uma empresa de marketing. Então, assim, o cara do RH foi pro marketing. Não, e outra aqui, tem outra empresa, não tem? Ambientes planejados. Eu sou sócio de uma empresa de imóveis planejados, né? Então eu tô à frente de 3 negócios. Eu trabalho com RH, que é consultoria de empresas e contratação de pessoas, agência de marketing digital e trabalho numa empresa de imóveis planejados. Então eu tô pro lado do empreendedorismo. Mas isso é muito comum. Então você vai ver um cara que se formou em direito, tá lá na advocacia durante anos e de repente o cara abre uma lanchonete. Uhum. Então você vai ver o cara que trabalhou ali dentro da contabilidade no escritório e do nada o cara vira, sei lá, produtor de conteúdo digital. Então assim, as multicarreiras, elas já são uma realidade, principalmente dessa nova geração. Não necessariamente, então, é falta de foco. Não. É um perfil do profissional atual. É uma busca pela autorrealização. Tá. E aí a nova geração, ela tem um ponto que ela tem que descobrir, que é justamente a gente tem um grau de maturidade na nossa idade, onde a gente consegue equilibrar o desejo profissional com a parte financeira. E muitas vezes o jovem, ele entra numa empresa e ali com 6 meses a coisa não aconteceu, não foi promovido, não virou dono da empresa, ele sai dali em busca de outra coisa. Essa ansiedade de encontrar algo que faça sentido, que tenha a ver com a cultura organizacional, com o propósito, é o que move essas pessoas a se lançarem no mercado. E aí essa pesquisa traz esse cenário. Pessoas com mais idade, ela chega numa fase da vida dela que ela fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Mas para ser feliz, óbvio que as pessoas precisam de dinheiro também, mas você vai encontrar várias pessoas, você deve ter vários amigos, pessoas que passaram por aqui na mesa, que em algum momento da fase da vida dela falou, cara, não é só dinheiro. Vários. Entendeu? Não é só a grana. Então eu preciso
construir algo diferente. Aí vai em busca de propósito, de realização pessoal, de satisfação, de reconhecimento, e aí as pessoas se lançam no desafio de entender o que elas são boas, onde que ela pode usar esses talentos, essa fluência, e aí entra o papel, talvez, do consultor de RH de ajudar essas pessoas ali também, de se reencontrarem, né? De fazer, cara, você é muito bom comunicador, vamos abrir um podcast, vai virar um youtuber. Então, nem todo mundo vai ter essa facilidade, mas as pessoas têm multitalentos, e é uma realidade da nova geração do mercado. Que legal. Quando você propôs o tema da nossa conversa, e tô achando muito bacana essa conversa, cara, pelo tema que você escolheu, fazer essa mudança, essa transição, para muita gente não é tão simples assim. Não é. Você usou a palavra destravar. Como é que eu destravo para conseguir ir para um novo emprego? Parece que eu tô meio fechado aqui. Perfeito. Tem muita gente que tá ouvindo isso e tá pensando, eu queria mudar de carreira, e não sabe como. Né? Porque tá preso ali no emprego, tem uma remuneração legal, às vezes tem aquele medo de se arriscar, né? O famoso assim, eu tô na beira do precipício e agora eu me jogo sem paraquedas, sem saber o que vai acontecer. Então, o destravar é justamente mostrar para as pessoas que elas podem fazer uma transição de carreira de forma estratégica. Como é que funciona isso? Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa planejar. Se você vai construir uma casa, por exemplo, você começa pelo projeto. Qual o tamanho, né? Quantos quartos, o tamanho dos móveis, do ambiente, para você delega isso para um projetista, um arquiteto. No caso da sua carreira, você tem um papel ali de um consultor. Pode ser um coach, um mentor, uma pessoa que vai sentar com você para entender o seguinte, para onde você quer ir? O que você quer fazer? No que você é bom? Cara, eu sou ótimo nisso, nisso, nisso. Beleza, com base nisso, vamos desenhar esse projeto, vamos desenhar essa estrutura de como você vai chegar até lá. Então, se o cara é um advogado e quer trabalhar, de repente, na área de consultoria financeira, como que ele faz essa transição? O que ele precisa? Então, a gente vai planejar essa mudança de carreira, entre o que ele já tem e o que ele não tem, que são os gaps, e aí a gente vai preencher esses gaps com informações, cursos, capacitações, certificados. Muito interessante. Então a gente planeja junto com a pessoa para dizer o seguinte, ó, para você chegar do ponto A até o ponto B, a melhor rota é essa. É meio que um Uber, um GPS da carreira ali. E aí o nosso papel é justamente fazer, ó, vai por esse caminho. Se não der certo, a gente corrige a rota, como o Uber faz ali, os aplicativos, e a gente vai orientando essa pessoa para que ela consiga fazer essa transição de forma mais fluida, sem aquela pressão de não peça conta agora e arrisque tudo. Não, planeje. Parte financeira, tem que ter um fundo de reserva, qual é o salto que você vai dar, muitas vezes a pessoa tem que fazer um downgrade de remuneração, tem uma faixa lá de vida de custo de R$10.000, será que a nova profissão vai conseguir te pagar isso logo no começo? Talvez não. Está disposto a ganhar menos para poder ter a realização pessoal? Então são vários fatores Você que ajuda a gente... tudo isso. Isso, a gente faz esse planejamento para poder a pessoa entender, porque muita gente fala assim... eu quero mudar de carreira. E aí na conversa, Léo, a gente percebe que na verdade ela quer mudar de chefe ou de trabalho, não de carreira. Tá. Porque aí, quando você vai desenhando isso, a pessoa, não, mas eu não quero ganhar menos, eu não quero fazer uma autograduação, eu não quero fazer isso. Peraí, então você não quer ir para aquela profissão. O que você quer? Não, eu só quero ter mais qualidade de vida. Eu quero trabalhar menos horas. Tá. Eu quero ter um ambiente mais flexível. Não tá legal ir lá. Não tá legal lá, mas o que eu gosto, o que eu faço lá eu gosto, só não gosto de fazer lá. Aí entra essa situação de talvez você esteja no lugar errado, com a gestão errada, mas dentro da profissão certa. Tá aqui uma descoberta fantástica também. Perfeito, porque isso te poupa tempo, né? E também te acelera no processo de você ser liberto. Por isso que a gente fala, destravar porque muitas vezes a pessoa, ela tá habituada a reclamar, porque ela acorda reclamando, que vai pro trabalho, que ganha mal, que não é reconhecida e tal, mas aí quando a gente faz a reflexão daquele tapinha na cara da pessoa e fala, e o que você tá fazendo? Qual é a tua parte de responsabilidade nesse processo? Porque é fácil você delegar para o chefe, ele não me promoveu, ele não me reconheceu. E o que você fez? Né? Qual é o teu papel dentro desse processo? Mas eu fiz tudo isso. Beleza, então você está fazendo no lugar errado. Aí você também tem a responsabilidade de tomar uma atitude. Legal. Eu até falo que às vezes a pessoa ela tem a capacidade de delegar o futuro dela até para o chefe dela. Do tipo assim, se ele me demitir, eu mudo de vida. Mas ela não consegue pedir demissão, porque está presa, tá travada em algumas amarras, como os meus benefícios, o FGTS, seguro-desemprego. Então é o momento em que o profissional vai sentar, cara, tem certeza? É isso que é importante? Né? O que é mais importante para você? Ser realizado
profissionalmente ou receber um seguro-desemprego, né? Você está preocupado com o seu saldo de FGTS, que você está lá há muito tempo, você sabia que você não vai perder isso, vai ficar lá guardado na caixa. Então é um papel de orientação mesmo, de sentar com essas pessoas e poder mostrar o caminho, para que elas possam se destravar e se jogar na vida profissional. Bruno, traz pra gente um case que você gostou bastante, só pra gente poder enxergar a sua atuação. Tá, profissional como pessoa física ou jurídica? Porque eu trabalho nos dois pontos. Não sei se sabe, eu falei nesse processo de transição de carreira, alguém que chegou lá e que vocês pegaram na mão e ajudaram nesse processo de destravar para um processo de mudança. Perfeito. Eu acho que o maior case está aqui na sua frente. Porque, cara, 18 anos trabalhando em RH, chega uma hora que eu falei assim, eu preciso me provocar. Porque como é que eu vou te ajudar se eu não consigo me ajudar? Então, assim, a minha maior vontade foi de destravar as pessoas porque eu me destravei. Então, quando eu me permiti fazer coisas diferentes, como, por exemplo, social media, eu tenho conteúdos na internet, eu virei youtuber, frustrado, mas virei. Então, assim, eu me joguei justamente para poder entender. E pessoas próximas a mim, profissionais como advogados, profissionais da área financeira, da área de tecnologia. Pô, tinha uma colega que estava trabalhando com tecnologia, quer dizer, ela se formou na área de tecnologia praticamente trabalhando com vendas. Não tinha nada a ver com a área. Então a gente conversou bastante, ajudou para que ela voltasse para a raiz dela, para ela entender o que ela faz. Então, assim, algumas pessoas que estão ali dentro do nosso escopo, que são esses alunos, têm resultados muito legais, mas assim, o grande case que eu posso te falar sou eu, porque se eu não servir de exemplo, você fala, você tá falando isso, mas é fácil dos outros. E o seu? Cara, eu sou o cara de RH e sou o cara de marketing, já trabalhei com vendas. Então, assim, eu me destravei justamente. Se você falar, Bruno, eu quero que você faça isso, cara, se for da minha vontade e eu tiver interesse naquilo, eu vou aprender. Porque é aí que tá um ponto também. Hoje todo mundo aprende qualquer coisa, lá. A gente tá na internet, a gente tem youtuber, a gente tem podcast. O conhecimento tá muito acessível, né? Tá muito acessível, diferente da época dos nossos avós, dos nossos pais. Então, assim, hoje não tem desculpa pra pessoa não se arriscar. Falar assim, eu não conheço marketing digital. Eu não sei nada de tráfego, mas me dá uma semana e eu monto uma campanha de tráfego para você. Então, assim, é óbvio que vão ter pessoas muito melhores do que eu? Sim, mas eu vou conseguir fazer aquilo, porque eu quero. Então, assim, o destravar é muito de você entender se você realmente quer aquilo, porque tem um preço. As pessoas falam que quer, mas não estão dispostas a pagar o preço, muitas vezes, da mudança. E aí a zona de conforto, ela é confortável. É quentinha, macia, porque você já está lá há muito tempo. Então, eu estou há mais de 18 anos na área de RH, eu poderia muito bem ficar acomodado lá, num cargo bacana de gestão, à frente de alguma empresa, né, liderando pessoas, fazendo o meu job, feijão com arroz. Mas isso chega numa hora que não é o suficiente, porque você fala, cara, e aí, qual é a emoção da vida, né? Você tem que ter cabelo branco, você tem que ter motivo para se estressar, você tem que acordar na segunda-feira e pensando nos problemas da vida profissional, da vida adulta, e cara, as pessoas confundem às vezes de você ter um propósito de trabalho com assim, você tá estressado, não, porque o trabalho é estressante, o seu trabalho você ama fazer isso aqui, mas em algum momento ele te estressa no sentido bom da coisa, você fala, cara, você tá buscando sempre uma melhoria, de entregar o melhor que você pode fazer, e é isso, é você querer fazer mesmo, assim, sabe, com perdão da palavra, é ter o tesão da coisa, legal, de você fazer isso acontecer. Irmão, do outro lado, pra gente fechando aqui, mano, o tempo aqui voa, como já dizia uma amiga minha. Do outro lado, cara, como é que as empresas devem atuar para não perder tão facilmente talentos? Porque o cara que não é bom, tudo bem, pode ir, vai nessa. Vai embora, né? Mas às vezes o cara é muito bom, o cara tem pegada pro negócio e de repente pede para ele ou pro concorrente ou pede para uma outra área, sendo que o cara é excelente naquilo que ele faz ali. Perfeito. Para não perder pessoas, você tem que entender de pessoas. Não tem muito para onde você ir. E esse que é o gargalo da nossa... Começamos a conversa falando de liderança. Então hoje, por que as pessoas normalmente saem das empresas? Porque elas não são estimuladas da forma correta. Primeiro erro é achar que todo mundo é movido por dinheiro. E não é. Então, muitas vezes o gestor vai falar assim nas rodas de conversa, de network, eu perdi o funcionário ali por 50, 100 reais, foi pro concorrente. Cara, ninguém sai por causa de 50, 100 reais. Essa raiz, ela é muito mais profunda. Então, é falta de reconhecimento, é falta de pertencimento. Muito se fala hoje de cultura organizacional. Então, o gestor,
principalmente o profissional da área de RH, os líderes, eles são responsáveis por fomentar essa cultura da organização. E a cultura é mais ou menos uma vibe. Então, assim, você tem a sua vibe, eu tenho a minha, a galera que tá ouvindo tem a dela. Então, assim, tem quem gosta de sertanejo, tem quem gosta do pagode. Então, se a minha empresa toca pagode, eu tenho que contratar aquela galera que gosta de pagode. Porque se eu trago um cara que curte rock, ele até vai trabalhar, mas em algum momento a gente vai ter um choque de cultura. Ele não vai se ver lá dentro. E aí, naturalmente, essa pessoa ela vai se lançar para o mercado. Então a cultura organizacional é isso, é o ambiente, é o estilo, é o modelo, é o ar que você coloca dentro da tua empresa para que as pessoas respirem esse mesmo ar. Então quando a pessoa se vê, fala, cara, tô legal aqui, tô gostando, aqui é um ambiente legal, agradável, essa pessoa é bacana, me interessa, ela tem mais motivos para permanecer lá. E aí vem o reconhecimento, a estratégia de gestão, plano de carreira, porque ninguém quer começar como estagiário e morrer como estagiário dentro da empresa. Então essa visão de Thundercat, além do alcance, ela vai ajudar as pessoas aí a ter uma sobrevida maior dentro das empresas. Então eu diria para você, invista em cultura, invista em uma boa liderança, e, principalmente, puxando sardinha no recrutamento. Porque se você errar na contratação, não adianta ter uma boa cultura e uma boa liderança, porque essa pessoa no lugar errado, ela vai gerar um estrago muito grande. Agora, se você contratar certo, tiver uma boa liderança e uma cultura organizacional alinhada, irmão, ninguém te para. O menino aqui é uma máquina, sabe muito, velho. Bruno, quem quiser, cara, dar sequência a essa conversa aqui, te contactar, te conhecer um pouquinho mais, como é que faz? Cara, redes sociais é muito fácil você me achar. Você vai procurar lá no Instagram, no LinkedIn. Ouve esse arroba aqui, galera. É o Bruno. Genial. Aí você fala assim, que Bruno? Que Bruno? O Bruno do RH, ué. Não tem como errar não, gente. Ficou muito legal, cara. Né? É Bruno. Eu falei assim, cara, Bruno o quê? Tem tanto Bruno no mercado, aí as pessoas sempre brincam. Fala com o Bruno. Qual o Bruno? O Bruno do RH. Pronto, @Bruno do RH, e você me acha no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social, eu tô lá para ajudar vocês. Ficou muito bom, Bruno. Ó, a gente vai se despedir do Bruno do RH aqui, ó, e a gente fecha o programa hoje com